Fala galera, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para a aula 6, a última aula da disciplina de Hamartiologia, que é a disciplina que estuda sobre o pecado. E nessa aula, na última aula, nós vamos aprender um pouco sobre o pecado imperdoável, que se encontra em Mateus capítulo 12, do versículo 31 e 32, que diz assim: Por isso eu vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir uma palavra contra o Espírito Santo, não lhe será por isso perdoado, nem neste mundo, nem no mundo que está por vir. Há diferentes passagens bíblicas que falam sobre esse pecado, um pecado que não pode ser perdoado, sendo impossível a mudança do coração dessa pessoa de havê-lo cometido. Então, há várias opiniões sobre esse pecado. Durante vários séculos, tem surgido várias opiniões sobre isso, sobre a natureza pecaminosa do homem e que não há perdão para blasfêmia contra o Espírito Santo. Por exemplo, Jerônimo, eles pensaram que esse era um pecado cometido unicamente pelos contemporâneos ali de Jesus, durante o ministério terreno. Agostinho, ele é um teólogo, ele acreditavam ali, eles ensinavam que esse pecado consistia ali numa persistência do pecado ali até o fim. Isso era uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas anos depois da Reforma, alguns teólogos luteranos eles ensinaram que só as pessoas regeneradas estão sujeitas ao pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas na nossa opinião, no conceito reformado, quando se trata desse pecado imperdoável, ou seja, a blasfêmia contra o Espírito Santo, é o melhor que se harmoniza ali com a opinião que temos a respeito desse assunto. Esse pecado, então, ele consiste na rejeição consciente, maliciosa e voluntária da evidência do Espírito Santo, do testemunho do Espírito Santo. O que eu quero dizer? Que uma vez que você provou a presença de Deus, você viu que realmente é maravilhoso ter experiências com Deus. E a partir do momento que você se rebela contra Deus e começa a pregar totalmente diferente do que a Bíblia acredita, você está cometendo uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Aqui em Hebreus capítulo 6, versículo 4 e 6, diz assim: É impossível, pois, que uma vez que foram iluminados e provaram um dom celestial e se tornaram coparticipantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o entendimento, para o arrependimento, visto de que novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-se à ignomínia. A respeito disso, um grande homem de Deus, escritor e pastor, João de Oliveira, ele vai dizer que o homem pecando contra Deus, veio Jesus conduzi-lo de volta para Deus, né? Restituindo a aliança que foi perdida ali no Jardim do Éden através do pecado. Então, em Hebreus capítulo 12 vai dizer que o pecado nos rodeia e ele está em todo momento querendo nos dominar, mas nós precisamos se voltar para Cristo e assim nós termos a vida santificada e perdoada e assim obtermos salvação. João capítulo 8, versículo 11 vai dizer: Vai e não peques mais. O que está querendo dizer esse texto? O pecado e o crente, ele tem que ser algo separado. Nós não podemos viver uma vida de pecado, uma vida no pecado. Nós falhamos, nós cometemos esses erros, mas nós precisamos buscar a santificação.
Então é possível um crente pecar, um cristão pecar, um cristão que teve um encontro com Cristo? Sim, é possível errar. Mas um cristão que teve um verdadeiro encontro com Deus, ele tem esse coração quebrantado, esse coração arrependido. E em todos os momentos ele se volta para Deus e tem esse relacionamento restituído. A Bíblia vai dizer, se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, qual que é a causa do pecado ali na vida do crente? É a falta de oração, é a falta de um cuidadoso estudo da Bíblia, é uma falta de você ter um relacionamento, o hábito de oração, de leitura, de comunhão com Deus. Isso nos faz pecar, isso nos faz errar. Mas mesmo aqueles que estão em momentos de comunhão, em momentos de devoção a Deus, eles podem errar, eles podem falhar. E um exemplo disso é o apóstolo Paulo, um apóstolo que é referencial para as nossas vidas, e ele diz: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso sim eu faço. E ele diz assim para Deus, que Deus poderia tirar o espinho na sua carne. A gente não sabe, nós não sabemos que espinho seria esse. Seria um pecado, se seria uma doença, uma enfermidade. Mas certamente Deus falou para Paulo: Paulo, eu não vou tirar. A minha graça te basta. Então, como um cristão pode tratar com o pecado? Se dá com o pecado? Ele precisa ter algumas atitudes. Salmos 51, versículo 3, vai dizer que a gente precisa reconhecer o pecado, aonde nós erramos, cometemos. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22, vai dizer que nós precisamos evitá-lo, fugir. A Bíblia diz para a gente fugir da aparência do mal. Em Judas ali vai dizer que nós precisamos detestá-los. Tiago capítulo 4, versículo 17, vai dizer que nós precisamos resistir com confiança em Deus, resistir às tentações. 1 João capítulo 1, versículo 9, vai dizer que nós precisamos confessá-los. E em Provérbios capítulo 28, versículo 13, vai dizer que nós precisamos deixá-lo. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, o crente que não foi liberto do pecado e que continua em pecado, ele está sujeito a colher as consequências. E a consequência nós já aprendemos que é a morte física e a morte espiritual. Mas se ele confessar o seu pecado, ele será restaurado imediatamente e ter uma comunhão com Deus. Amém? Então, nós aprendemos nessa disciplina a origem do pecado, nós aprendemos as consequências do pecado, nós aprendemos sobre o pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, entre outros assuntos. Então, que nós possamos colocar nas nossas ministrações, que nós possamos pregar também sobre o pecado que nos afasta de Deus, que nos afasta da comunhão com Deus. Nós temos visto pregações que falam sobre as bênçãos, sobre as vitórias, mas nós temos esquecido de apresentar o plano de salvação. E para apresentar o plano de salvação, você precisa falar e explicar o que é o pecado e quais são as suas consequências. Eu encerro essa aula, que você possa fazer as atividades, a prova que vai ser proposta aí para você sobre esse assunto, que é a hamartiologia, que é o estudo do pecado, e que você possa dar continuidade assim para a glória de Deus nesse curso de teologia. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.